E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão da Qualidade para vocês com o seguinte assunto: histograma. E qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? Estarei falando sobre a história do histograma, a conceituação ou para que serve essa ferramenta, mostrando uma aplicação prática e também a interpretação dos resultados mais comuns. É muito importante ressaltar que o histograma é uma das ferramentas da qualidade sistematizadas por Kaori Ishikawa, uma das 7 ferramentas. O histograma possui um nível de dificuldade relativamente maior do que as demais ferramentas, portanto, fique atento ao vídeo. Muitas pessoas fazem essa afirmação, que um histograma é muito semelhante a um gráfico de barras. E, de fato, nós não podemos negar que um gráfico de barras e um histograma são muito semelhantes, visualmente falando. A diferença fundamental entre um gráfico de barras e um histograma é a sua funcionalidade. No gráfico de barras, nós sempre temos as barras no sentido crescente ou decrescente. O histograma não mostra necessariamente as suas barras no sentido crescente ou decrescente, tendo em vista que as barras são distribuídas de acordo com a frequência que os registros ocorrem na base de dados. Outra diferença muito importante é que no gráfico de barras, ou gráfico de colunas, também como é conhecido, existe um vão entre as colunas. No histograma, as colunas ficam juntinhas. E não é à toa que o histograma é muito parecido com o gráfico de barras, até porque o gráfico de barras antecede o histograma. O gráfico de barras ou de colunas mais antigo conhecido apareceu em um livro do economista político escocês William Playfair, intitulado O Atlas Comercial e Político, que mostra as importações e exportações da Escócia de e para 17 países em 1781. William Playfair, então, encontrou uma maneira bastante interessante de tabular os dados referentes às importações e às exportações da Escócia. A maneira que ele encontrou foi criando um gráfico de barras. As barras serviam como indicadores. Quanto maiores as barras, maior o nível de exportação e de importação, e quanto menor as barras, menor o nível de importação e de exportação para os países. Com base nesse modelo, somente mais tarde, em 1892, o famoso matemático e estatístico britânico Karl Pearson criou o termo histograma para se referir a uma forma comum de representação gráfica, tendo colunas marcando como áreas a frequência correspondente à faixa de sua base. Karl Pearson, então, sentiu a necessidade de criar um gráfico que demonstrasse a frequência com que os dados ocorriam dentro de uma amostragem de acordo com as suas classes. As classes, então, estariam no eixo X do gráfico e as frequências no eixo Y. Enquanto, então, o gráfico de barras faz um comparativo entre diferentes categorias de dados, o histograma revela a frequência com que os dados ocorrem de acordo com as suas classes. Mas estes termos, frequência, dados, classe, são relativamente difíceis de entender. Vamos substituir então frequência por número de vezes, dados por registros, classe por classificação ou separação dos registros por grupos. E vamos reformular o conceito. Então o histograma revela o número de vezes que os registros ocorrem de acordo com a sua classificação. Ficou um pouquinho mais fácil, não ficou? Para tornar as coisas mais fáceis ainda, vamos para uma aplicação prática. Então, uma instituição de ensino pediu que os alunos avaliassem o quadro de professores usando notas que variam entre 1 e 5 pontos. Importante ressaltar que, neste exemplo, estamos utilizando dados ou variáveis discretas. O que são variáveis discretas? São números inteiros, 1, 2, 3, 4 e 5. A partir de agora, então, eu vou abrir uma planilha do Excel e vou montar um histograma para vocês. Aí vocês já aprendem na prática como que um histograma funciona e também a montar na planilha de vocês. A instituição registrou 126 avaliações conforme a tabela abaixo. Com base nos valores, construa o histograma. O que essa tabela significa para nós? Esta é a nossa base de dados, ou a nossa base de registros. Estes registros foram classificados como notas 1, 2, 3, 4 e 5. Estas classificações, então, são as nossas classes. E nós precisamos descobrir, então, qual é a frequência ou o número de vezes que cada uma destas notas acontece aqui dentro da nossa base de dados ou da nossa base de registros. Nós poderíamos simplesmente vir aqui embaixo, na célula C25, pressionar igual, digitar média, abrir parênteses, selecionar toda a tabela
fechar parênteses e pressionar Enter. Assim, nós saberíamos, então, que a nota média dada para os professores foi de 3 pontos. Porém, eu tenho muitas notas acima de 3 e também tenho notas abaixo de 3. Notas que eu não consigo visualizar tão somente olhando para a média. Então, eu preciso montar um histograma para que eu tenha uma visão mais ampla. Para que eu consiga montar o histograma, então, eu preciso obter a frequência ou o número de vezes que cada uma destas notas aparece dentro da base. Para isso, nós vamos clicar aqui na célula K6, pressionar igual e digitar cont.c e abro parênteses. Esta fórmula do Excel faz a contagem de quantas vezes um critério aparece dentro de um intervalo. E quem é o intervalo? Qual é o argumento intervalo? Intervalo é o espaço onde estão registradas as notas. Vou selecionar então desde B3 até H23. Ponto e vírgula para iniciar o argumento critérios. Neste ponto, o Excel está perguntando, dentro do intervalo, o que é que você quer que eu conte? Qual é o critério? Nós queremos que dentro desta seleção azul sejam contadas quantas vezes o número 1 aparece. Fecho parênteses e pressiono Enter. Posso repetir o passo nas células K7, K8, K9 e K10 também. Depois que você terminou, então, de fazer as fórmulas de contagem aqui na coluna K, encontrando todas as frequências, nós vamos inserir o gráfico. Para fazer o gráfico, acompanhe os passos. Nós, primeiro de tudo, precisamos selecionar desde K5 até 24, ou seja, toda a nossa tabelinha aqui das frequências. Na sequência, nós vamos clicar, então, na guia de menu Inserir, vamos até o grupo Gráficos, vamos clicar aqui em Gráfico de colunas ou de barras, e vamos pegar o gráfico de colunas 2D, pode ser esse coluna agrupada. Clique para inserir o gráfico. Depois que você inserir o gráfico, vamos colocar ele um pouquinho mais aqui para o lado, para dar um pouco mais de espaço. Nós vamos trabalhar na parte estética do gráfico, ou configurar o gráfico de maneira que ele tenha a cara de um histograma propriamente dito. O que é que nós vamos fazer por primeiro? Veja que o título frequência aqui em cima está tomando um pouco de espaço da área do gráfico. Então, com o gráfico selecionado, nós vamos até a guia Design, lá no canto esquerdo, adicionar elemento, vamos então em título do gráfico e selecionamos a opção em título sobreposto centralizado. Observe na tela que o gráfico ganha um pouco mais de espaço. Pode selecionar. Ainda com o gráfico selecionado, precisamos colocar uma legenda para o eixo X e também para o eixo Y. Nós vamos então até adicionar elemento gráfico, título dos eixos, horizontal principal. Assim, nós acabamos de inserir o título para o eixo X, mas falta para o eixo Y. Vamos novamente em adicionar elemento gráfico, título dos eixos, vertical principal. Agora nós podemos trocar então o que está escrito aqui, título do eixo, por notas, e título do eixo, aqui do eixo Y, por frequência. Já que estamos trocando os títulos, aproveitamos e trocamos o título do gráfico para histograma. Teoricamente, o nosso histograma estaria pronto, se não fosse por este vão entre as colunas. Como que eu faço para corrigir este vão? Então, eu vou clicar no gráfico, com o botão direito do mouse em cima de qualquer uma das colunas, e vamos em Formatar série de dados. Quando esta janela abrir aqui para vocês, em largura do espaçamento, coloque 5% e pressione Enter. Observe, então, que o gráfico já tirou o espaço entre as colunas. Fecha a janelinha e pode clicar fora do gráfico. Se você deseja também enxergar qual é o valor que cada uma destas colunas está representando, nós podemos, então, clicar no gráfico, ir até Design, adicionar elemento do gráfico, rótulos de dados e podemos escolher a opção Extremidade Externa. Pode clicar. Assim, nós conseguimos enxergar qual é o valor exato de cada uma destas colunas. Posso clicar fora. Enfim, nós temos o nosso histograma completo. Agora eu consigo enxergar todos os pontos que acontecem acima da média e também abaixo da média. Ou seja, o histograma revelou para nós o número de vezes que os registros ocorrem de acordo com a sua classificação. Para uma empresa que está implementando controles de qualidade, essa é uma ferramenta incrível, pois ela mostra, dentro de um processo produtivo, os itens que estão sendo fabricados com especificações acima da média ou abaixo da média, ou os desvios. Olhar para a média é muito subjetivo. Eu preciso enxergar quais são e também a quantidade das ocorrências que estão acontecendo fora da média.
Eu acredito que agora você entendeu um pouquinho mais sobre histogramas e o conhecimento ficou mais claro para você. Vamos para o nosso segundo exemplo. Então, uma fábrica de farinha de trigo deseja avaliar o volume envasado em determinado período. Para tanto, foram analisados 210 pacotes de 1 kg cada e os respectivos dados tabelados. É muito importante ressaltar que neste exemplo estaremos utilizando dados ou variáveis contínuas. Em outras palavras, números que não são inteiros. Aqui nós temos então os dados já tabulados referentes aos 210 pacotes de farinha. Observe que a média já foi tirada ou já foi extraída aqui embaixo. Para extrair a média, nós executamos os mesmos passos do exemplo anterior. Porém, nós temos um problema. No exemplo anterior, nós tínhamos já as classes definidas, tendo em vista que estávamos trabalhando com variáveis discretas, ou com números inteiros. Nós estávamos considerando, então, estes números inteiros como as classes propriamente ditas. Porém, neste exemplo, nós não podemos assumir as classes com os dados tabulados, tendo em vista que nós temos uma variação muito grande. Para tanto, nós precisamos então calcular o número de classes que nós temos. Então surge a pergunta: qual é a quantidade de classes ou compartimentos vocês podem ouvir falar? As classes são representadas com a letra B, de bins, que não tem nada a ver com binário. A quantidade de classes, ou B, está relacionada ao tamanho da amostra, N. Para tanto, deve-se tirar a raiz quadrada do tamanho da amostra. E qual é o tamanho da nossa amostra? O exercício informa que foram recolhidos dados referentes a 210 pacotes de farinha, como vocês podem ver aqui na tabela. Para conferir, observe que eu selecionei estes dados e aqui no rodapé do Excel é informado então uma contagem de 210 dados. Agora nós precisamos então extrair a raiz quadrada de 210. Aqui nesta célula eu posso fazer o seguinte: pressionar a tecla igual, escrever raiz, abrir parênteses, digitar 210, fechar parênteses e pressionar Enter. Nós temos um resultado, então, de 14,4914. Se nós arredondarmos este número, nós teremos 14 classes, ou 14 compartimentos. Agora que nós sabemos a quantidade de classes, podemos já colocar este dado na nossa tabela, que servirá como base para a montagem do histograma. Vou preencher, então, da célula P3 até a célula P16. Coloquei, então, as 14 classes aqui, conforme o resultado da nossa fórmula. Surge, porém, um outro problema. Nós temos as 14 classes, mas dentro destas 14 classes, quais destes 210 registros irão fazer parte de cada uma delas? Então, para calcular a largura de cada uma das classes, deve-se utilizar a seguinte fórmula: W igual ao maior valor registrado menos o menor valor dividido pela quantidade de classes. Para que a gente consiga, então, pegar o maior valor desta tabela menos o menor valor desta tabela e dividir pelas classes, nós faremos o seguinte: vamos pressionar igual e escrever máximo. Abrimos parênteses e selecionamos toda a nossa base de dados. Fechamos parênteses. Esta fórmula vai trazer o maior valor dentro desta seleção, menos mínimo. Abrimos parênteses e selecionamos toda a base de dados novamente. Fechamos parênteses. Agora nós já temos o maior valor menos o menor valor, divididos por 14. Antes de pressionar Enter, eu vou colocar um parênteses antes da fórmula máximo e depois aqui do H32 mais um parênteses, de modo que o Excel primeiro faça a subtração e depois a divisão. Tendo sido inseridos os parênteses, pressionamos Enter. Agora nós já temos um norte, então, ou um valor que vai definir os valores que pertencem a cada uma das classes. Na primeira classe, ou no primeiro grupo de valores, nós precisamos pegar o menor valor desta tabela. Aqui nós vamos repetir a fórmula mínimo. Então, igual, mínimo, abrimos parênteses, selecionamos todos os dados, fechamos parênteses e pressionamos Enter. O menor valor, então, da classe 1 é 960,15. E o maior valor será igual o início mais o intervalo que nós encontramos na fórmula anterior aqui embaixo. Pressionamos Enter.
Ou seja, agora nós sabemos que os valores compreendidos na classe 1 são aqueles entre 960,15 e 966,28. E quais são os valores das demais classes? Da classe 2, o início começará no final da classe anterior, desta maneira, e o valor final da classe 2 será o seu início mais o intervalo que nós calculamos lá por primeiro. Pressionamos Enter. E nós vamos seguindo esta lógica até a classe de número 14. Classe 3 será o final da classe 2, e o final da classe 3 será o seu início mais o intervalo calculado. Vamos até o 14. Quando você terminar de preencher a tabela, perceba então que agora nós temos as classes e os valores que estarão compreendidos dentro de cada uma delas. Agora nós precisamos encontrar a frequência com que cada um dos números compreendidos entre estes intervalos ocorrem dentro da nossa matriz. Para isso, é muito importante que você fique atento nestes passos. Eu vou selecionar então desde a célula S3 até a célula S16. Depois de ter sido feita a seleção, nós vamos inserir a seguinte fórmula, igual frequência. No argumento matriz dados, você vai selecionar então toda a tabela aqui do volume envasado, ponto e vírgula, e no argumento matriz bin, nós vamos selecionar todos os valores finais aqui do ladinho. Fecho parênteses, e agora vem o segredo. Você precisa segurar a tecla Ctrl, junto com a tecla Ctrl, a tecla Shift, e pressionar Enter. Tudo de uma só vez, de modo que você perceba aqui na barra de fórmulas que chaves foram incluídas automaticamente pelo Excel. Observe que as frequências foram contadas também automaticamente. Ou, em outras palavras, a frequência com que os números compreendidos entre estes intervalos ocorrem dentro da nossa matriz. Se eu selecionar então todas as frequências, eu percebo que nós temos aqui embaixo 210 registros, que é exatamente o volume ou a quantidade da nossa amostragem. O último passo é poder criar a legenda para o nosso gráfico. Fique bem atento à fórmula que eu vou inserir aqui na célula T3. Eu vou pressionar igual então e vou inserir a função concatenar. No argumento texto1 da função concatenar, nós vamos colocar mais uma função chamada arred, que é para arredondar. Que número que nós desejamos de arredondar? O início da classe 1 com, ponto e vírgula, duas casas decimais após a vírgula. Fecho parênteses, ponto e vírgula. No argumento texto2, nós vamos abrir aspas, colocar um tracinho, fechar aspas, ponto e vírgula. No argumento texto 3, nós vamos colocar arred novamente, abrir parênteses e colocar o valor final da classe 1, com 2 dígitos de arredondamento. Fechamos parênteses duas vezes e pressionamos Enter. Agora nós temos a legenda do nosso gráfico tendo sido criada aqui. Mas eu achei a fórmula complicada. Posso fazer manualmente? 966,28 tracinho 972,41 e pressionar Enter? Pode, funciona igual. Vamos fazer então até a última célula. Depois de terminado, agora nós concluímos então a nossa tabela, que vai servir como base para a elaboração do histograma. Fique muito atento nestes passos. Para criar o gráfico, nós faremos os mesmos passos do primeiro exemplo. Vamos selecionar desde frequência até o último resultado aqui, 21. Vamos em Inserir, no grupo Gráficos, Gráficos de barras ou de colunas, e podemos escolher o primeiro modelo. Vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo, mas observem que nós temos um problema. As frequências estão corretas dentro do gráfico, a sua representação pelas barras, mas a legenda aqui embaixo das classes está incorreta. Antes de mais nada, nós vamos corrigir isso. Com o gráfico selecionado, nós vamos em Design, Selecionar Dados, e essa janela será aberta. Nesta janela, nós vamos clicar aqui em Editar, o editar que faz parte dos rótulos do eixo horizontal. Aqui, então, em intervalo do rótulo do eixo, nós podemos selecionar todos os valores que nós criamos anteriormente, desde a célula T3 até a célula T16. Pressionamos OK e OK novamente. Observe agora aqui no gráfico que as classes estão com os nomes corretos. Posso, então, ampliar um pouco a largura deste gráfico e também a sua altura. Vamos trabalhar em mais alguns detalhes. Vamos em Design, adicionar elemento gráfico, título do gráfico,
e colocar a opção Título Sobreposto Centralizado. Como nós vimos no exemplo anterior, esta opção faz com que o gráfico tenha um pouco mais de ganho de espaço. Também podemos colocar legendas para o eixo X e Y. Em Design, adicionar elemento gráfico, título dos eixos, horizontal principal, novamente em adicionar elemento gráfico, título dos eixos e vertical principal. Depois que as caixinhas foram inseridas, nós podemos então ajustar os dois títulos. A caixinha aqui de baixo nós podemos colocar como volumes, e a caixinha aqui do eixo Y nós podemos colocar como frequência. Podemos substituir também o título do gráfico para histograma. E qual é o detalhe principal do gráfico que faz com que ele fique com a cara de histograma, que nós corrigimos, inclusive, no primeiro exemplo? O vão entre as colunas. Para corrigir este vão, nós vamos clicar nas colunas com o botão esquerdo, depois com o botão direito, vamos até Formatar séries de dados. Nesta janela que está sendo exibida, em largura do espaçamento, diminuímos aqui então para 5%. Pressionamos Enter e podemos fechar a janelinha. Para facilitar um pouco mais a leitura, nós podemos também adicionar rótulos nos dados das barras, como nós fizemos no primeiro exemplo. Clicamos então no gráfico, vamos até Design, adicionar elemento de gráfico, em rótulos de dados, e selecionamos a opção Extremidade Externa. Podemos clicar fora aqui então, e agora o nosso histograma está pronto. Você que está fazendo a leitura deste gráfico, como que você interpreta essas informações? Vamos lá. Observem que a média dos produtos envasados está em 1 kg e 2 gramas. Novamente, nós vamos bater o olho aqui na média. Observe, então, que se nós olharmos tão somente para a média como um valor solto, nós não conseguimos ter dimensão dos valores que acontecem acima da média e também dos valores que acontecem abaixo da média. Tratando-se de indústria, eu preciso produzir o meu produto dentro das especificações com o menor desvio possível. Se eu sou o gestor dessa produção e olho apenas para a média, eu me dou por contente. Só que depois que eu monto o histograma, eu percebo que produtos dentro da média são só 14. Por isso que eu não posso olhar somente para a média e preciso montar um histograma, de modo que eu consiga enxergar a distribuição das ocorrências de acordo com as suas classes, ou a frequência com que os desvios acontecem dentro da minha tabulação. Vejam só novamente, somente 14 produtos dessa amostragem estão dentro da média. Mas eu tenho uma quantidade gigantesca de produtos que fogem da média. Isso significa que o meu processo produtivo não tem um padrão de qualidade. Em muitos casos, eu envasei muito mais farinha do que o necessário, em outros casos, eu deixei de envasar farinha. O que implica, então, em altos custos para a empresa e até mesmo problemas com os clientes. Viu só? Percebeu a importância do histograma na análise de dados? Olhando agora para o gráfico, você pode também tirar as suas conclusões. Agora que nós vimos dois exemplos práticos de como aplicar um histograma, nós precisamos aprender a interpretar os resultados mais comuns. Primeiro resultado mais comum, um histograma simétrico. O histograma simétrico representa os processos que são estáveis e padronizados, ou seja, os desejados em uma linha produtiva. Histograma assimétrico. Histogramas assimétricos representam uma situação onde existe apenas um limite de especificação e é controlado durante todo o processo. Histograma em despenhadeiro. Este tipo de histograma ocorre quando os dados são eliminados, com isso ocasionando um corte na figura, dando uma leve impressão de que o histograma está incompleto. O valor médio fica localizado fora do centro da faixa de especificação. Histograma dois picos ocorre quando há uma mistura de dados diferentes. Essa mistura se refere quando são coletados dados obtidos em condições muito diferentes, seja com o operador, equipamento ou matéria-prima. Achatado ou platô. As frequências se apresentam bem próximas uma da outra, em níveis bastante equivalentes. Ocorre isso quando há uma mistura de distribuições com médias diferentes. E por fim, histograma ilha. Ocorre quando há uma pequena inclusão de dados de uma distribuição diferente, como no caso de anormalidade no processo, erro de medição ou inclusão de dados de um processo diferente. Eu espero que todas as tuas dúvidas tenham sido sanadas sobre histogramas. Se você ficou com alguma dúvida e tem sugestões de vídeos, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o teu like e também de se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima vez.